Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Olá, muito bem-vindo ao 7º episódio do Pano de Fundo Podcast. Aqui a gente tem o objetivo de trazer pessoas, instituições que não estão no foco da mídia, mas que estão promovendo, assim, muitas mudanças positivas na vida das pessoas. A gente está no estúdio.com da capital paulista e o estúdio decorado com as obras da artista plástica Sandra Valentim. Eu uso gaze e acessórios da Vicky, preparada aqui para conversar com vocês e trazer uma pessoa muito especial. Ele representa um instituto que transforma a vida de crianças e de famílias do Jardim Ângela, no extremo sul aqui de São Paulo. Lá já foi considerado, na década de 1990, a região mais violenta do planeta, com alto índice de criminalidade. Esse instituto que está promovendo essa transformação é o Ebenezer. Tá? Ele atende atualmente 134 crianças há 8 anos. É um trabalho maravilhoso. E aqui a gente traz o Wellington Rocha, que é o responsável presidente do Instituto Ebenezer. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, para poder mostrar para vocês o nosso trabalho tão impactante ali no Jardim Ângela. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, com certeza. Atualmente, qual o perfil das crianças que passam pelo Instituto Ebenezer? Tá? O que precisa para que a criança frequente lá a instituição? A gente atende 134 crianças, são todas da região ali mesmo. São crianças em extrema vulnerabilidade social. Então, tem criança que está em extrema mesmo e tem criança que está em vulnerabilidade social. Então, tem crianças que não têm nem o que comer. Tem crianças que têm o que comer, mas bem abaixo do valor nutritivo da alimentação dela. Então, a gente atende basicamente crianças em extrema vulnerabilidade social. E qual é a transformação na vida dessas crianças que você percebe? A partir do momento que elas chegam lá e elas frequentam, elas recebem alimentação, educação, cultura. O que se passa com a vida delas e qual a transformação que acontece também na vida das famílias dessas crianças? Então, o nosso espaço é preparado para que a criança ela entre lá e encontre algo acolhedor. Então, ela entra no nosso espaço, e eu estou falando de estrutura mesmo. Então, ela encontra lá uma alimentação adequada, encontra um lugar que ela possa sentir e olhar e falar, eu quero isso para a minha vida. Ela olha para o espaço que a gente montou e fala, eu quero morar numa casa assim. Uma casa que tenha café da manhã, que tenha almoço, que ela possa brincar segura, sabe? Não sofrer violência naquele espaço. Então, essa é a segurança que a gente quer passar para a criança quando ela entra no nosso espaço. Então, ali é o nosso diferencial na vida dela. Ela já vem do ambiente de escassez. Então, ela não pode encontrar mais um ambiente de escassez no nosso espaço. Hoje, qual é a estrutura lá do Instituto Ebenezer? Hoje, a gente tem um espaço que é uma casa de 3 cômodos que a gente alugou. Eles são pequenos, os cômodos, mas eles são bem acolhedores, que a gente já arrumou, fez toda a estrutura. E agora a gente também tem um salão, que é um espaço que a gente alugou, que é de 7 por 14, onde acontecem os reforços escolares. E qual é a idade das crianças que frequentam lá? A gente atende de 3 até 11 anos. Cada um na sua atividade. Ah, que legal. A gente tem algumas imagens aí do Instituto, vamos rodar essas imagens. É um trabalho muito legal. Aí é o Wellington passeando aí, visitando as famílias, né, de crianças que frequentam lá o Instituto. Eu estou indo na casa da Edna. A Edna, a gente vai falar dela já. É uma referência aí de mãe que teve a vida amparada, ajudada pelo Instituto. Graças a Deus. Vamos ver Ainda falta coisa ainda. Tomou bastante água de coco? Tá tomando mais. A Edna é uma mãe solo. Mãe solo. De 6 crianças.
Então, imagina a dificuldade que é ela criar todos esses filhos numa situação de extrema vulnerabilidade, como você falou. E o apoio que o Instituto dá para essa mãe, porque eu sou mãe e sei, a gente só vai trabalhar tranquila e a gente só consegue produtividade quando a gente sabe que o nosso filho está bem e está bem cuidado. E isso faz toda a diferença para a mãe. E ela tem 6 filhos, tá? E o que aconteceu com essa família, com essas crianças? Quantos desses 6 filhos fazem parte lá do Instituto? A gente atende todos os filhos delas. Desde ali da Evelyn, que foi a primeira, depois o Juliano, depois todas as crianças. E a questão principal é essa que você falou. Ela vai trabalhar, e aí, agora, quem fica com as crianças? Era a mãe solo. Então, geralmente, as crianças ficavam na viela. Então, a gente leva essa criança, por exemplo, elas ficam no reforço, o mais velho dela vai para o beach tennis, então, mas durante o dia todo está fazendo alguma atividade, não está na rua, porque a rua é vulnerável, né? Deixa a criança mais vulnerável ainda. Elas têm contato com o que ali na comunidade? Essa situação de região mais perigosa do planeta já não é mais ali da região, né? Isso foi na década de 1990. Mas hoje, o que as crianças ainda enfrentam como realidade ali no Jardim Ângela? A gente não é mais o bairro mais violento pela ONU em relação a homicídios. Mas a gente ainda tem as questões de criminalidade no sentido de tráfico de drogas, violência mesmo ali, de exploração da criança. A criança ser o aviãozinho de entregar drogas, essas coisas. O nosso projeto é isso mesmo. A gente não quer que a criança fique ali vulnerável àquela situação, porque ela vai ser a perspectiva de vida dela. Imagine a criança, todo dia ela acorda e vê o tráfico com um monte de dinheiro na mão. E às vezes ela não tem o que comer em casa. Então fica um conflito enorme na cabeça dessa criança. Então o nosso papel é chegar antes. Por isso que nossa frase se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. A gente precisa chegar antes para transformar essa vida. E tem que ser um lugar legal, né? Porque Isso. Ela tem toda a liberdade ali, ela pode empinar pipa e também tá ali vulnerável, ali, suscetível a esse tipo de assédio do tráfico, Sim. né? O assédio sexual também, Isso. né? Ativa a precocidade da criança. Então, ali no Instituto, ela tem que ter um ambiente muito acolhedor, muito atraente, muito bacana, legal, se sentir bem ali e saber que existem outras possibilidades para ela, não é? Isso. O nosso propósito é isso mesmo. Então, a criança, ela vem, não pode ser um lugar chato. Não pode ser um lugar que ela se sinta presa. Então, a gente tem o reforço escolar, a gente tem o laboratório de sonhos, a gente tem a atividade com primeira infância. Então, a gente leva as crianças para o teatro, vai saindo várias atividades para mostrar que existem outras perspectivas de vida. Então, a gente quer mostrar vários olhares para essas crianças, até para estimular o sonho dela, né, que é um dos nossos projetos. Por exemplo, com os filhos, que a gente viu aqui, agora da dona Edna, né? Qual foi a transformação desde o momento que eles começaram a frequentar a ONG? Agora, o que você pode dizer do que mudou no comportamento deles? Segundo a própria Edna, a vida dela transformou porque ela separou bem na época que a gente começou o Instituto e ela começou junto com a gente. E aí, a gente, no começo, agia bem assistencialista, que era a entrega de comida, entrega de cesta básica, e depois que a gente começou a trazer as crianças dela para atividades. Então, melhoria na escola, sabe, de começar a aprender, escrever, e é muito interessante, cara, quando você vê o desenvolvimento da criança, que ela começa a escrever a cartinha, e ela escreve a cartinha para você também. Então, é muito impactante quando a gente percebe que a criança começa a sonhar. Porque nem toda criança que chega pra gente, ela sonha. Às vezes ela não tem mesmo o que sonhar, porque ela só enxerga aquilo ali. E o nosso papel é levantar essa criança e mostrar para ela além do muro. Então, olha, levanta aqui a criança e mostra para ela, tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo você pode alcançar. Então, o nosso papel é esse.
toda criança tem potencial, Tem. ela precisa de oportunidade, ela precisa de estímulo. Estímulos. Fora o trabalho que vocês fazem lá, qual é a realidade do Jardim Ângela no que diz respeito à assistência de autoridades, do poder público, equipamentos públicos para essas crianças? Como é que está lá a situação? Então, a gente tem um problema enorme de falta de equipamento público. Então, não tem parque lá perto da gente. Um parque que a criança possa usar. Então, a criança ela precisa brincar na rua. É tanto que se você vê nossas imagens, as crianças estão... A gente, às vezes, fica com a criança na rua mesmo, para ela poder brincar de skate, patins, bicicleta, poder brincar na rua. Porque acho que a criança precisa brincar. O brincar também ensina. Então, a gente tem... Assim, tem os céus, mas equipamentos mesmo que a criança possa ir... sabe, a criança precisa desenvolver, e a gente precisa deixar a criança desenvolver. Claro. Então, se a criança não tiver a oportunidade de criar, ela não vai ser uma criança criativa, sabe? Ela não vai conseguir elaborar. Então, ela vai sempre manter o padrão que a gente ensina. As crianças precisam ter, gente, tempo livre. Porque agora é tudo ocupado, né? A gente ocupa a criança com a tela, a gente ocupa a criança com alguma coisa, mas a gente não deixa o tempo livre dela poder pensar, ela poder criar ali na cabeça dela, porque criança é criativa, né? Se você der uma caixa, dá uma caixa para a criança, ela vai criar alguma coisa, uma caixa vazia. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? É enorme. Alô, autoridades, hein? Deem atenção à periferia. Precisa de equipamento público. Essas crianças precisam ter esporte, cultura. Não pode depender só de ONG, não. O trabalho deles é louvável, é lindo. Mas eles são contribuintes também, tá? Não é só aqui no miolo da capital paulista. Por favor, deem atenção também à periferia, tá legal? Bom, qual é o custo por criança? Vamos falar aqui de números, né? Porque, enfim, tudo tem custo. Esse trabalho maravilhoso que vocês fazem tem um preço. Qual é o custo por criança ali? O nosso custo é baixo, em termos dos custos que geralmente seria, é R$ 83,00 por criança. Por quê? Porque a gente trabalha só com voluntariado. Mas essa não é o nosso sonho. Nosso sonho é ter profissionais fixos lá, agindo integralmente. Ter uma psicóloga o dia todo, ter uma professora o dia todo. Porque o voluntário, ele é voluntário. São quantos voluntários lá? A gente tem 12 voluntários. Então, a hora que o voluntário precisa, ele tem que ir, gente. Ele tem que trabalhar, ganhar o dinheiro dele, porque só ser voluntário não vai pagar as contas. Vocês já fizeram um cálculo se cada criança representa um custo para a ONG de R$ 83,00, com funcionários pagos à ONG, esse custo iria para quanto? Já tem esse cálculo? Não, eu não tenho um cálculo de cada criança, mas eu sei que anualmente ia custar, a gente custou no ano passado 130 mil, nossos custos. Então, se a gente passasse para 340, 360, a gente conseguiria ter profissionais fixos lá. Hoje? Então, a gente, quase assim, não vai nem 3 vezes mais. Hoje, de onde vêm os recursos para manter a ONG? Hoje vem quase tudo de pessoas físicas. Nesse ano a gente não teve nenhuma doação ainda de pessoa jurídica, nenhuma. Não, nenhuma. Nenhuma. Então é bem complicado. Bem complicado porque... São padrinhos? Como assim? Isso, eles têm eu publico nas redes sociais, mando uma lista de transmissão e cada um vai doando. R$10, R$20, R$30. É assim que a gente paga nossas contas lá. A gente não tem um valor, por exemplo, eu não trabalho com caixa do próximo mês porque eu não tenho. Então eu não sei quanto que eu vou receber no próximo mês. Eu vi um vídeo você cozinhando e você dizendo, aqui a gente tem que se fácil. virar. Você fez a refeição das crianças, porque naquele dia não tinha o voluntário ou a voluntária que cuida disso. O voluntário que cuida da refeição sou eu. É você mesmo, né? Aqui a gente faz, aqui a gente resolve tudo, né? Ótimo. As empresas que já colaboraram com a ONG, infelizmente, olha aí, gente, olha a dica aí, né? Pessoa jurídica. Essas empresas, elas podem ter abatimento do imposto? Pode. De renda? Como é que faz? Ela pode ter, por lei de incentivo, que é a Lei Rouanet. A gente tem um projeto aprovado na Lei Rouanet. A gente nunca captou ainda. A
A gente tem aprovado, mas aí depende das empresas para poder ter captação. Então, a empresa pode ter 4% do lucro bruto, alguma coisa assim dela. Então, a empresa pode fazer o incentivo fiscal ou ela pode doar também, com contrapartida. Às vezes, a empresa quer doar e ela quer fazer, sei lá, ela quer patrocinar o instituto e colocar o nome na camiseta. Pode colocar a marca também, ali. colocar a marca dela. Então, contrapartida, que trabalho legal, ela pode né? fazer, o que é que ela pode fazer também? Ela pode ajudar o instituto e levar os funcionários para ser voluntário, às vezes. Uma campanha, um mês. E é muito bom, né? Os voluntários da empresa fazer o trabalho. E por que você acha que esse ano está essa escassez de ajuda de empresas? Assim, pelo que eu vejo no terceiro setor, a gente tem muita desigualdade de direcionamento de recursos. Então, 90% das doações vão para as grandes ONGs. Então, a gente que é pequeno, que não tem muita visibilidade, a gente não recebe quase nada. Então, eu também vi nas redes sociais que a gente atende poucos, mas porque a gente quer atender bem. Isso. Tem uma citação sua. Explica pra gente. Então, o nosso sonho era atender bem mais. Assim, é até angustiante, porque essa semana, quando o pessoal vê nossas atividades, os pais, eles querem que os filhos participem. E não dá. A gente não consegue atender todo mundo. Tem fila de espera? Tem. De quanto? O relatório tem mais de 50. Poxa Tem, vida. é enorme. Gente, e, assim, vamos ajudar. E aí... Vamos ajudar o Instituto Ebenezer, por favor. Pessoas físicas e jurídicas. Vamos lá, hein? Queremos ouvir a notícia aqui, hein? E eu tô ansioso para dar essa notícia. Por quê, gente? A criança, os pais estão desesperados, porque não tem mesmo, gente. Vai deixar onde? Claro, e vê ali uma ONG com serviço excelente, né? E as crianças ali com atividade, sendo estimuladas, aprendendo, né? E claro que quer essa oportunidade para o seu filho também, né? São bem cuidadas. Elas têm um espaço que a gente ganhou, que tem um espelho, tem a parte de maquiagem, tem a parte para arrumar o cabelo. Então você vê as menininhas chegam lá, coloca a camiseta do instituto, se arruma, fica lá bonitinhas, porque a gente quer isso. A gente não quer ficar mostrando a criança lá no meio do barro, explorando a pobreza. A gente quer explorar o que ela tem de melhor. Claro. A qualidade da criança. Então, às vezes você vai ver que raramente você vai encontrar imagens da criança em situação vulnerável. Ela está de uniforme, ela está limpa, alimentada, feliz. Porque é o que a gente quer. A gente quer que essa criança, quando ela crescer, ela olhar na rede social e ver quanto que ela estava sendo cuidada. Não ela encontrar a imagem dela no meio da lama, no meio do barro. Então a gente quer isso para a criança. E o meu sonho é atender mesmo. O meu sonho, gente, é ter uma escola de ensino integral. Pegar a criança pequenininha, até o ensino médio e entregar ela para a sociedade. Uma criança lá boa, que vai poder contribuir muito para o crescimento do nosso país. Porque se a gente quiser que o Brasil seja um país melhor, seja um país desenvolvido, a gente precisa investir na criança. A gente precisa investir na infância. Senão a gente vai ter um problema enorme no futuro. Claro. Bom, a gente tem imagens da Renata. A Renata é uma voluntária ali do Instituto Ebenezer. E ela mesma diz nesse depoimento que ela é cria de ONG. O Instituto Ebenezer tem 8 anos, foi de uma outra ONG. Hoje ela retribui como professora da educação infantil. Não é, Wellington? Isso. Vamos ouvir um pouquinho. Sou a Renata, sou professora de educação infantil. Aqui no laboratório, sou responsável pelo laboratório de sonhos, né, no Instituto. Hoje eu trabalho com a questão da prevenção, né, e também trabalhar em cima da vulnerabilidade das crianças. Então eu trago propostas que vão agregar conhecimento para eles, que eles possam se proteger e que eles também possam entender o ambiente que eles estão, como que eles podem reagir a essas questões dessas vulnerabilidades e como a gente pode trabalhar isso em conjunto. Tornando aquilo que ela recebeu na infância, ela teve uma oportunidade, ela conseguiu estudar, se formar, se capacitar para uma profissão e ela retornando isso como voluntária. É muito legal. É legal. E assim, se você for lá, você vai ver que os voluntários parece que eles ganham um salário enorme. É até emocionante. Por quê? Porque a gente faz um trabalho, gente, o trabalho da gente... Eu convido qualquer um que esteja aqui, vocês que estão aí, a ir lá um dia. Vocês vão perceber
até por isso que eu não sei, gente. Às vezes acho que as pessoas olham nossas redes sociais, veem nossas coisas e acham que a gente recebe muitos recursos, porque são bem cuidados, os profissionais cuidam mesmo das crianças. A gente tem um trabalho enorme de combate à exploração e a exploração sexual da criança, o abuso. A gente tem muita criança, muitas meninas, gente, sendo abusadas. É uma coisa muito dolorida quando a gente recebe. E tem atendimento psicológico lá, né? Graças a Deus a gente tem uma psicóloga. Voluntária também. Voluntária. Lá é todo mundo voluntário. Que legal. Lá é todo mundo voluntário. E ela identifica esses abusos. E aí, quando ela identifica, ou alguém identifica, aí passa para ela e ela faz o acompanhamento. Então, ainda bem que a gente tem. Ainda bem. Ainda bem que a gente tem. Porque é angustiante, gente. O choro de uma criança abusada é horrível, horrível. Ela só vai falar sobre isso se ela se sente confortável. Acolhida, confortável, né? Ali, se ela se sente segura. Isso. Né? Porque Por isso fora que eu isso, sempre de repente, falo. na escola, ela não tem essa sensação. Né? E, eventualmente, boa parte dos abusos é no ambiente doméstico. Sim. E isso é estatística. E aí ela precisa se sentir segura ali para poder contar. E segura também que não vai piorar a situação dela. Nesses casos, o que vocês fazem? Aí a gente acompanha, aí quando precisa conversar com os pais também, a gente chama os pais e vai fazendo o acompanhamento. E às vezes também a gente faz a investigação, porque às vezes a criança chora, mas ela não quer falar, né? Então a gente vai fazendo o acompanhamento. Aos poucos. Mas situação difícil. Por isso que eu trabalho na prevenção. A gente tá sempre falando com elas. Aconteceu algo que pareça que é abuso, já fala. Pra gente chegar antes. Porque depois que acontece o abuso, gente, a gente pode chamar polícia, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas é o trauma. É o trauma, e aí, o que a gente claro. vai fazer com o trauma? Não dá. Então a gente tem que chegar antes. A gente precisa criar essa cultura, né, no nosso país, de chegar antes de tudo, porque a gente sempre quer agir. A gente já percebeu que a gente consegue recursos quando é emergência? Quando acontece um já desastre? aconteceu, né, o desastre. Então, a gente não. O problema. A gente tem dificuldade de chegar antes. Por que a gente tem dificuldade de captar recursos para a infância? Porque ainda é infância ali, né? Não está ocorrendo o problema. Aí quando a gente chega, aí começa a investir, aí a gente vai ter que investir em cadeias, em muitas coisas que a gente poderia evitar esse problema lá no futuro. Claro. E esse trauma é para a vida, né? Pra de um vida. abuso. Enfim, é leva para a vida. E aí, isso. assim... E vocês afeta ajudam tudo, a né? identificar, Afeta né? Vocês mapeiam ali situações para que a criança comece a perceber Isso. se ela A está gente passando por situações. Nesse vídeo, ela está fazendo isso. Você viu que a criança vai colocando o papelzinho onde ela acha que ali não pode tocar. Então, as crianças, a gente sempre tem esse trabalho. Muito bom, Sempre muito tem esse bom. E vocês promovem passeios culturais com as crianças, Sim. que é importante também, né? É. Para desenvolver a criatividade. Conta pra gente. Passeio, acho que é a atividade que a gente mais faz, é que eles mais gostam. No ano passado, a gente foi pro Circo do Soleil, depois a gente foi assistir... A gente assistiu tanta peça no ano passado. Ai, que bom, que A gente coisa assistiu boa. o Rei Leão. Não sei se... E qual é a reação das Não sei se crianças foi mais lá? emocionante para eles, para as crianças, foi pra gente. É tudo mágico foi ali, muito né? emocionante o do Rei Leão. Claro. E qual é a reação delas quando elas têm essa oportunidade? Eu acho que elas também gostam muito da viagem. De entrar no ônibus, de estar todas as crianças ali juntos. Mas esse ano a gente foi agora pro Magic City, que é um parque aquático. Então a gente sempre viaja, gente. Assim, no começo as crianças não sabiam nem como que era um teatro, né? Foi não só as crianças, eu também. Foi a primeira vez que eu fui no teatro, foi com elas. E aí elas já sabem, quando elas chegam no teatro, elas já sabem que tem a numeração ali da cadeira, onde senta. Então o teu comportamento, ela sabe o momento que a gente pode gritar, o momento que você tem que ficar quieto. Então a gente vai ensinando, né? Claro. A gente vai ensinando. A gente vai levando em ambiente, a gente levou eles no Outback, o pessoal do Outback chamou as crianças. Então, já vai ensinando muitas coisas, como se comportar numa mesa, como pedir por garçom, ser grato ao garçom. Então, a gente vai ensinando essas coisas da vida. Porque você falou do Outback, essas parcerias são muito importantes, né? Quando
ali uma instituição, uma empresa da área de cultura ou da área de alimentação convida, chama, dá uma isenção, isso é muito importante, vocês estão abertos para isso também, não é? Sim, a gente... geralmente as empresas querem fazer um trabalho, por exemplo, agora a gente vai ter a Hamburgada do Bem, dia 2 de junho. Então vai a Hamburgada do Bem com uma empresa parceira. Então ela leva os voluntários conseguem ver um pouco a realidade. Ali tem gente que nunca entrou numa comunidade, então vê um pouco da realidade, conversa com a criança, porque é diferente de você ver eu apresentando o Instituto Ebeneze e uma criança apresentando a perspectiva dela ali, né, a visão que ela tem do Instituto. Então, lá está sempre aberto. Qualquer empresa que quiser ir, qualquer pessoa que quiser ir acompanhar, por exemplo, agora sábado a gente tem um laboratório de sonhos, então vai o Pedote que era diretor de um laboratório. E aí ele vai lá e vai conhecer, vai levar a esposa dele, vai conhecer. Às vezes o pessoal vai, leva a criança também, para a criança também ver outra realidade. A gente já está chegando no finalzinho, mas tem um assunto aqui que a gente tem que, mesmo que rapidamente, abordar. É muito importante. O Instituto Ebenezer, ele atingiu 3 marcadores da ONU, da Organização das Nações Unidas, de Objetivos de Desenvolvimento Social. Isso quer dizer o quê? O grau de profissionalismo e seriedade e eficácia do trabalho do Instituto. Conta pra gente. Quais as ODS que vocês conseguiram atingir da ONU? Nossos projetos, ele basicamente atende à erradicação da pobreza, educação de qualidade e saúde. Que nossa parte de saúde mental, que é uma parte também que eu considero muito forte do nosso instituto, ela atende à saúde. Então, são as 3 principais ali, as ODS. Então, olha só, não começou ontem, já está aí a serviço das crianças e famílias do Jardim Ângela há 8 anos, um trabalho excelente, precisa de recursos para ampliar, tem fila de espera enorme, claro, as famílias querem suas crianças ali assistidas, amparadas e estimuladas ali, no que diz respeito à criatividade, educação e o potencial, o talento delas. Então, por favor, ajudem. Essa ONG, ela conseguiu atingir 3 ODS da ONU, a Organização das Nações Unidas. Wellington, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Parabéns por esse trabalho lindo, lindo, muito legal mesmo. O prazer foi meu, muito obrigado por essa oportunidade. Às vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar para as pessoas o que a gente faz. E também é muito gratificante poder falar, né? A gente ter essa oportunidade de poder mostrar um pouquinho do que a gente faz. A gente faz tanta coisa, então ter essa oportunidade é muito bom. Então, muito obrigado, de verdade, de coração, por essa oportunidade de estarmos aqui. E rapidamente, qual o contato? Se a pessoa quiser, seja pessoa física ou jurídica, ajudar, como é que ela acha você ou alguém da ONG? Você pode ir nas redes sociais, que é @Instituto Social Ebenezer, ou ir no site também, que é o institutosocialebenezer.com.br, ou no meu WhatsApp, que é 11 95979 0349. Olha, toma nota aí, a gente quer ouvir aí daqui a alguns meses que chegou bastante doação, que o Wellington conseguiu receber mais crianças lá no Instituto, por favor, hein, gente? Olha lá. A gente quer. É isso aí. Muito obrigada mesmo. Uma honra receber você. E assim a gente vai encerrando esse 7º episódio do Pano de Fundo Podcast aqui nos estúdios da .com em São Paulo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, todas as redes sociais, cortes deste programa, de programas anteriores, novidades. Não deixe de nos seguir, tá bom? E eu te espero numa próxima. Até mais.